Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, muito obrigada por esse convite da Open Banking Week para falar de um tema que a gente gosta tanto, um tema que a gente tem despendido tanto tempo, tanto suor, tanto trabalho, mas que é motivo de super orgulho para mim e para o Denis. Denis, super obrigada por ter topado o convite para a gente falar sobre esse nosso super assunto. Todo dia tem coisa de Open Banking, então é muito legal estar aqui com você, te admiro bastante, vai ser bem legal essa nossa troca aí de ideias e de percepções em relação ao projeto como um todo. Perfeito, faço das suas palavras as minhas palavras também, Carol. Muito obrigado a todos, né, que estão nos assistindo. Ao mesmo tempo, essa tem sido uma jornada que Carol e eu estamos juntos, mas também muitos outros participantes, né, on a daily basis, algumas reuniões, vários calls, né, muita coisa em relação ao Open Banking em si, tentando colocar essa estrutura de pé. Né? E tem sido um desafio muito, muito importante, interessante e um aprendizado muito grande. Também quero estender o agradecimento a todos os organizadores por terem nos convidado e dado essa oportunidade de falarmos, e é isso. É importante a gente comentar também, gente, que assim, as nossas opiniões aqui não necessariamente refletem as opiniões tanto da associação, da BBC, da Cadeira 1.2, quanto também do Bank of America, que é a entidade que o Denis trabalha. Então, é importante deixar isso bastante claro. E aí, para a gente dar seguimento para o que interessa, só queria apresentar primeiro o Denis, falar que o Denis é o Denis Lima, ele é mestre pela FGV em proteção de dados, coordena o grupo de PRC, Políticas, Riscos e Compliance, da ABBC, da Cadeira 1.2, é participante do grupo de trabalho de Políticas, Riscos e Compliance também do Open Banking Brasil, que é o grupo da convenção, o grupo oficial ligado ao Banco Central. Ele também atuou como DPO no Deutsche Bank, que é o banco alemão, coordena o grupo de LGPD e de Cybersecurity da ABBI, da Associação Brasileira de Bancos Internacionais, e é advogado do Bank of America. Então, assim, o Denis tem muita coisa para compartilhar, muita coisa bacana para falar com a gente, principalmente do que ele está sentindo aí, nessa questão de corporate, de banking, o que ele vê para o Open Banking. Então, Denis, muito bom estar contigo. Nossa, você falando assim, o meu currículo parece até bom, mas ele não é tão bom quanto o currículo da Carol. Eu peguei até a minha cola aqui para ler para vocês, que é impressive. Gostei bastante de conhecer. Eu não sabia. A Carol é doutora em Direito e Economia e mestre em Direito Internacional. Ela estudou no MIT, olha isso, né? Estudou transformação digital no MIT. Também estudou sobre inovação disruptiva no International Institute for Management Development, que é o IMD, e sobre revolução de fintechs nos serviços financeiros na Wharton Business School. Então, assim, um currículo impressive, né, Carol? Ao mesmo tempo, a Carol, ela é a vice-coordenadora do grupo de PRC, né, de Política, Risco e Compliance, que eu também integro. A Carol é uma das coordenadoras, esse é um grupo do Banco Central, né, do mercado com o Banco Central, e ela também é diretora jurídica e institucional adjunta da BBC, que é a Associação Brasileira de Bancos, que é, inclusive, a associação que nós representamos hoje na estrutura de política, risco e compliance do Banco Central. É isso aí, obrigada pelos elogios, imagina, a gente tem que estar aqui para compartilhar mesmo, né? Conhecimento guardado é desperdiçado, então vamos pôr para fora. Então, só para a gente seguir no tópico, né, Denis, eu acho super importante que a gente, de fato, olhe para frente, tenha essa visão de futuro do Open Banking, mas eu acho bastante importante trazer um pouquinho do histórico, desse panorama do que foi o projeto, de como ele foi idealizado, para a gente poder falar exatamente como está hoje, em que fase a gente está, qual é o momento que a gente está diariamente lidando. O Open Banking é um projeto que nasceu do coração dessa diretoria atual do Banco Central. Eu sempre faço um paralelo, né? Sempre dou uma paradinha para falar do Banco Central, que essa diretoria realmente está bastante inovativa, está bastante disruptiva, tem aí todos esses grandes projetos que a gente vê na rua, a exemplo de Fast Payments, que é o Pix, Sandbox regulatório também, que é aquela caixinha de areia onde todos os novos produtos e serviços são testados primeiro antes de serem liberados para o mercado, ou seja, ganha-se em escala, ganha-se em aprofundamento da técnica, do conceito do produto ou do serviço. E o Open Banking faz parte de todo esse arcabouço aí, com foco em competitividade, em abertura de concorrência,
fazendo parte da própria agenda HASH, que é a agenda do Banco Central, que lidera e que toca todos os projetos estratégicos do banco. Então, essa diretoria, eu sempre gosto de comentar, está de parabéns, porque revolucionou a forma do Banco Central de ser regulador. Então, o projeto teve o início oficial no ano passado com a publicação da Resolução Conjunta número 1, conjunta porque ela é do Conselho Monetário Nacional, junto com o Banco Central do Brasil, mas o projeto não foi idealizado de um dia para o outro, né? Meses antes, o Banco Central teve a preocupação de conversar com as entidades, de conversar com as associações que representam as instituições do mercado financeiro, para ver qual seria a sensação em relação a um projeto como esse, para entender se seria agradável, para entender se de fato faria sentido ter uma coisa dessa no Brasil. E aí, falando pelos pequenos e médios, né, que são as entidades que eu represento na BBC, para a gente foi uma grata surpresa, foi uma conversa super saudável com o Denor, principalmente, que é a área que realmente toca esse projeto dentro do Banco Central, do nosso regulador, e foi muito importante porque para a gente é uma batalha diária com foco em concorrência e competitividade. Nós até fizemos um estudo no passado, bem recente, em 2019, e nós vimos que 86% do mercado de crédito acaba ficando concentrado nos cinco maiores bancos do Brasil. Então, para a gente, qualquer situação, qualquer proposta, oportunidade de abrir esse mercado, de quebrar um pouco isso, é sempre louvável. Então, ele veio conversando com essas entidades, com essas associações, até chegar no D0, digamos assim, regulatório oficial, que foi a publicação da Resolução Conjunta número 1, falando quais eram as perspectivas para o Open Banking. Ou seja, falou de cronograma, falou de fases e o que era o mínimo a se esperar de cada fase. Então, essas fases foram muito bem pontuais, muito bem colocadas, no sentido de que a primeira seria o compartilhamento de dados públicos, ou seja, tudo aquilo que já está aí, que todo mundo já sabe, a exemplo do nome da pessoa, todo mundo sabe o nome de todo mundo, né? A gente não pode deixar de lado que o Brasil é um lugar muito aberto em relação a dados. A fase número 2, dados mais robustos, dados mais importantes, a exemplo de documentos das pessoas. A fase 3, com foco mais em iniciação de pagamentos, que é a que a gente está agora. E a fase 4, compartilhamento geral, ou seja, é o estado da arte do projeto como um todo. Então, toda a construção vem sendo feita de uma forma que exista uma governança segura e uma governança importante para que os assuntos sejam endereçados. Só em linhas gerais, como é que funciona? Existe um conselho deliberativo, que é o topo da pirâmide, que fala diretamente com o Banco Central. O Banco Central não é uma esfera de resolução de disputas ou uma segunda instância. O Banco Central ele é próximo do conselho para ajudar o endereçamento dos conceitos, das interpretações e dos entendimentos. Então, ele não faz parte da estrutura, ele só dá o tom. Abaixo deste conselho existe uma estrutura administrativa, que é o secretariado, feito pela empresa Miro. São eles que fazem todas as organizações de agendas, de temas, o que vai para o conselho, o que é pautado no grupo de trabalho. Enfim, eles organizam toda essa parte documental e de secretariado em si. E a parte de baixo, que é o último, que são os grupos de trabalho, que é onde eu brinco que a mágica acontece. É ali que a gente faz o corpo a corpo e conversa em todas as casas, por todos os âmbitos do projeto. Ou seja, a gente fala de arquitetura, a gente fala de especificações, de fraude, de segurança, de políticas, de riscos, de compliance. E também tem um grupo recém-formado que tem o foco na estrutura definitiva, porque essa estrutura que eu comentei é a estrutura inicial do projeto. Então, vai haver um momento em que tudo se encaixou, tudo fechou, vira o Open Banking porta fora, ou seja, o Open Banking focado no consumidor e já fazendo essa interface direta. Então, como nós comentamos, eu e Denis ficamos no PRC, que é o grupo de riscos, de compliance, de política, e nós andamos aí por todos os grupos praticamente, porque existe a validação do que pode ser dito, do que pode ser feito, do que tem a ver com LGPD, do que não tem, que tipo de consentimento precisa ter, qual o termo, qual é a obrigação de um participante, de um consumidor. Então, a gente acaba pegando tudo, né?
Então, para a gente é muito legal poder comentar do projeto. E eu queria que o Denis comentasse um pouquinho dessa fase atual que a gente está, essa transição de 2 para 3, o que está acontecendo, porque tem muitos embrólios, né, Denis? É um projeto muito, muito grande, é o maior Open Bank do mundo. Então, queria que você comentasse um pouquinho para a gente. E até adicionando ao que a Carol disse, é muito interessante você perceber que o Banco Central, ele já desde o começo, ele disse que, até para haver um alinhamento de expectativas, ele disse que aqui ele agiria, ele atuaria, mas era uma espécie de uma autorregulação assistida. Certo. Então, muitas vezes a gente tinha até essa tentativa de falar, não, mas no Pix, porque o Pix acabou de acontecer, né? Mas no Pix é dessa forma, por que no Open Banking não é? E o Banco Central, ele, acho que na segunda vez a gente já entendeu, né? De dizer, olha, ok, o Pix é algo que que está sendo desenvolvido pelo próprio Banco Central, né? O Banco Central desenvolveu o sistema de pagamentos instantâneos, diferente do Open Bank. O Open Bank é algo desenvolvido pelo mercado. O Banco Central ele deu o pontapé inicial por meio da Resolução Conjunta número 1 e vários outros textos normativos autorregulatórios que nós temos hoje, mas é uma coisa do mercado, é algo que o mercado tem que desenvolver. O que a gente está correndo é para atender as determinações, por exemplo, determinações técnicas, toda a parte do cronograma, porque foi um cronograma mas bastante, como posso dizer, apertado, né? Então, otimista. ainda otimista. Otimista é um bom termo para utilizar. Mas falando um pouquinho sobre o Open Banking lá no ano passado, quando nós recebemos esse mandato, nós começamos a desenvolver, primeiro foram elencadas quais seriam as instituições que participariam, né, as associações, né? Então houve uma votação, um processo de votação. Hoje, por exemplo, a BBI, que é uma instituição que tem bastante representatividade no segmento S3 e S4 também, né, Carol? Uhum. Ela acabou sendo eleita como aquela que representaria esses segmentos, né? Por conta disso, nós tivemos algumas cadeiras, né? Nós indicamos um conselheiro, né? E nós temos hoje algumas cadeiras em vários desses grupos e squads que trabalham na estruturação do Open Banking. Desde o ano passado, a gente já começou a trabalhar, por exemplo, e isso é uma coisa legal, porque o Banco Central ele nos deu um guidance. A própria resolução número 1, a conjunta, ela fala sobre a convenção, ela fala sobre o secretariado e ela fala sobre os documentos mínimos que devem ser desenvolvidos para o Open Banking, para colocar... As propostas de documento, né, que a gente fala. E esse ponto é bastante interessante, a Carol disse, porque é proposta, né? Nós desenvolvemos o documento de acordo com as necessidades do mercado e com as possibilidades que nós temos, e ao mesmo tempo isso é votado, deliberado no Conselho Deliberativo, o qual o Banco Central também integra, mas isso vai para o Banco Central, né? Então, a palavra final, né? E muitas vezes a gente recebe, né, uma devolutiva com comentários ou com alterações. Então, essa palavra final, ela continua sendo do nosso regulador, né? Mas, tratando um pouquinho sobre os documentos em si, nós tivemos todo um processo de desenvolvimento de um documento de direitos e obrigações que acaba sendo a espinha dorsal do Open Banking, porque desse documento de direitos e obrigações que é aplicável para os participantes do Open Banking, e isso aqui é importante, os participantes do Open Banking, eles são as instituições reguladas pelo Banco Central, né? Desse documento, nós temos toda a parte de o que é esperado, o que deve ser feito, né? E quais são os direitos que esses participantes têm, seja no Open Banking como um todo, seja na estrutura, né? que nós temos que desenvolver. Ao mesmo tempo, como decorrência desse documento, dos direitos e obrigações, que nós ainda estamos trabalhando nele, porque toda nova fase, agora a gente está na iminência da terceira fase, então a gente tem que refletir todas as alterações dessa fase 3 nesse mesmo documento, né? Então, como decorrência dele, nós temos, por exemplo, o regulamento de custeio, né? que foi
um ponto que deu muito enriquecedor, né, em termos de aprendizado de tecnologia, né, e também de verificação de, olha, vamos de fato ter um regulamento de custeio? Quais são os benefícios? Qual é o ônus de ter esse custeio? E aqui o custeio é pelo número de chamadas que é feito em um determinado lapso temporal, por um determinado cliente, não é? Então, esse foi um documento que nós tivemos que elaborar. Ao mesmo tempo, toda a parte de resolução de disputas. Então, existe a própria estrutura do Open Banking, ela é autossuficiente em termos de autossolução, né? Exatamente. Né? Exato. De resolver. Então, assim, o nosso objetivo não era que, por exemplo, eu tivesse... Primeiro, o Banco Central já tinha deixado claro que ele não era uma esfera recursal, né? Então, basicamente, resolvam o problema. E uma vez que nós somos aqueles que temos o conhecimento técnico, porque estamos estudando isso, é claro, eu sou advogado, a Carol também, cada um na sua área de expertise, mas faria, de fato, mais sentido que isso fosse resolvido dentro da própria estrutura. Então, foi desenvolvido esse documento de direitos e obrigações, trazendo uma primeira fase, que é uma fase de autocomposição, né, que tem cenários específicos, e aqueles cenários trazem presunções de, olha, se acontecer essa determinada situação, a presunção é que o responsável seja o detentor de conta, a presunção é que o responsável seja o iniciador de pagamento, né? Então, a gente tem cenários que são pré-estabelecidos, mas eles não estão escritos na pedra. Esses cenários, eles podem, caso não exista uma subsunção perfeita entre o fato e o que aconteceu, a gente tem a possibilidade de ter no nosso caso, a gente foi para a arbitragem, né, pela Câmara Brasil-Canadá. Então, existe toda essa possibilidade e tudo isso de forma a fazer com que, na medida do possível, toda a parte de disputa ela acabe ficando dentro da estrutura do Open Bank, né? Então, ao mesmo tempo, o desafio é tanto que nós tivemos, por exemplo, como a própria Carol já disse, a gente está trabalhando na estrutura definitiva do Open Bank, não obstante a gente ainda não esteja nela, né? E muitas vezes a gente não sabe o que vai acontecer e quais são os problemas que nós vamos ter que endereçar. Mas surgem questionamentos que são muito ricos. Por exemplo, qual que é a natureza jurídica do Open Banking? Né? Quais são os órgãos estatutários que o Open Banking deve ter? Tem que ter conselho de administração, tem que ter diretoria, tem que ter conselho fiscal. Então, são todos esses questionamentos que a gente teve que, na verdade, que nós ainda estamos tendo que responder. Né? Queria já dizer que estão respondidos, não estão, todos eles geram muito debate, né? É uma construção democrática, né? Para o bem e para o mal, mas enfim, é uma construção democrática em qual todos são ouvidos. E isso é uma coisa bastante interessante, que até o momento, todas as cadeiras, independente da representatividade no mercado, do market share, independente até mesmo do custeio, porque todos custeiam, né? Todos os participantes, eles têm que entrar com custeio, isso é desde dezembro de 2020. Mas todos eles têm o mesmo poder de voto, todos eles têm o mesmo número de assentos no conselho, que basicamente é cada cadeira, né? Mas então a gente tem tido um processo muito isonômico, né? E isso está enriquecendo muito e eu acho que vai colocar o Brasil, de certa forma, e o Open Banking, de certa forma, à frente do que a gente tem em alguns modelos, como o de UK, como o modelo europeu. Até porque o Banco Central ele foi adiante, né? Ele tem uma visão de águia no sentido de falar, não, os detentores de conta, né, que são a grande parte das instituições financeiras, eles precisam sim estar na estrutura do Open Bank, que é justamente a fase que nós estamos agora, né? Nós estamos na fase 3, que entra, né, a data dela é dia 31 de agosto de 2021, e ela, nesse momento, na configuração que nós temos, ela abarca um serviço novo, que é o serviço de iniciação de pagamento, pelo qual foi criada uma nova instituição de pagamento, um IP, né, que é o iniciador de pagamento.
E via iniciador de pagamento, eu e você, nós conseguimos comandar pagamentos, nós conseguimos pagar contas, nós conseguimos fazer transferência, nós conseguimos mudar dados relativos a débito em conta nas nossas respectivas instituições financeiras, que são os que nós chamamos de detentores de conta, né? Então, essa é a fase, pode ser que quando de fato esse vídeo ele for visto, a gente já tem até a resposta de o que vai entrar propriamente dito, né? Porque nesse momento a gente tem um questionamento de, olha, se essa fase 3, essa fase da iniciação de pagamento, ela vai ter o quê? Ela vai ter Pix, ela vai ter débito em conta, vai ter DOC, vai ter TED, né? Vai ter transferência, ou a gente vai ter uma espécie de um escalonamento de fases e talvez só o Pix entre, ou talvez só um e outro entre nesse momento. Então, são cenas para os próximos capítulos. Sem mexer no cronograma. Isso é uma coisa muito importante de se frisar, né, Denis? Todos os comentários, todos os burburinhos no sentido de alteração de prazo, de uma proposta faseada, o Banco Central falou, pessoal, não, vamos trabalhar com o cronograma. Então, a gente tem, assim, sem medir esforços aí, corrido atrás de todos os entregáveis, conversado com outros grupos, apoiado outros grupos, até que não são totalmente de risco, de compliance, enfim, para poder empurrar e, de fato, tirar todos esses gaps aí de implementação da frente para que as fases, de fato, andem. E aí, Denis, até conversando sobre um lado maior do Open Banking, um lado, assim, social do Open Banking, o que a sociedade pode esperar disso, o que você acha que vai ser o ganho para os participantes, que são as instituições, sejam elas obrigatórias ou sejam elas voluntárias, porque teve isso também, né? Teve instituição que se voluntariou para participar desde a fase 1, dizendo, não, eu quero entender o processo, o conceito do projeto desde o início. Então, o que você vê, assim, é claro, a gente fala de taxas, né? Ou seja, quando o consumidor acaba ficando no centro dessa relação de consumo, no centro de todo o projeto, porque ele é quem detém os dados são deles, e aí a gente faz até uma coxa de retalho, aí costura com o LGPD, que vem tudo casando, né, de uma forma muito, muito sutil, muito sublime. O que você entende que é o maior ganho que a gente tem em ambos os lados? Olha, certamente o consumidor, eu não tenho dúvida que ele vai ser o maior beneficiado. Porque no final do dia, a pessoa física, né? E a gente representa muitas vezes, eu sempre representei pessoas jurídicas, né? Mas a pessoa física do varejo, ele vai ter a possibilidade de ter muito mais competição por ele, pelos dados dele, né? Inclusive, teve até uma frase, a gente está numa moda de empoderamento, o termo empoderamento é utilizado muito, e eu li uma frase em algum momento que eu achei muito interessante em relação ao Open Banking, porque é o empoderamento do dado, é o empoderamento do meu dado financeiro, do meu dado, até do meu dado pessoal, meu dado como cliente, né? Porque eu permito, por exemplo, que outras instituições financeiras tenham, e assim, isso é importante, eu permito, então eu dou o consentimento para que outras instituições financeiras tenham a possibilidade de ver quais são os produtos que eu tenho, qual que é o meu perfil de cliente, qual é o interesse que eu tenho com uma instituição financeira e a taxa que eu estou pagando, né? Então, eles vão, de certa forma, brigar para me ter como cliente, me oferecer uma experiência melhor, me oferecer um preço melhor. Então, esse é o melhor dos mundos para o cliente, né? Ele não vai ter mais aquela coisa de, olha, é isso, se você quiser, é isso, né? Não existe mais isso, sempre existirá uma possibilidade de verificar a grama do vizinho, né? Se a grama do vizinho de fato está mais verde, me desculpa, eu vou mudar para a casa do vizinho, né? Ou aquele produto específico, eu vou querer com o vizinho, mas eu continuo contigo e todo mundo fica feliz. Ao mesmo tempo, para as instituições financeiras, para os regulados pelo Banco Central, eles têm a possibilidade, algo muito parecido com o que já aconteceu no passado em termos de cartão de crédito, de maquininha, eles têm a possibilidade de ver um monopólio, de certa forma, sendo quebrado, né? Então, eles são novos entrantes e têm a possibilidade de conseguir clientes que eles talvez não conseguiriam, né? Por conta de uma resistência, por conta de uma estrutura um pouco já consolidada, né? Então, assim, eu acho que para todos vai trazer uma revolução, e aí eu não tenho como
esquecer, porque eu sou muito entusiasta do Pix, por exemplo, e de como o Pix ele mudou as nossas vidas da noite para o dia, né? Quando estava na audiência pública, quando estava nos questionamentos, para mim era difícil de entender aquilo, mas quando girou a chavinha e eu percebi o que era aquilo, né? E até como é simples, né? Mas aquilo, tipo, hoje eu falo, mas gente, mas por que fazer outra forma de transferência se eu consigo? E aí eu ficava, tipo, transferindo R$1 para os meus amigos no sábado às 11 da noite, só para falar, olha, olha que demais esse projeto. Maravilhoso, 10 segundos você recebe um SMS. Não dizendo... é horário comercial, né? Não é das 9 às 18. Vejam. Exato. Então, assim, isso é disruptivo, isso quebra todo isso que a gente estava acostumado desde sempre. Fala, não, ó, passou das 5, o banco não vai conseguir transferir, né? Então, assim, o Open Banking, ele vai trazer vai ser tão epifânico para os clientes, para a pessoa física, como, de certa forma, o Pix foi. Né? É claro que existem N pontos relacionados à tecnologia, relacionados à prevenção à fraude, que devem sim ser endereçados, mas o Open Banking ele vai trazer esse vai ser um divisor d'águas, né, em termos de client experience. Não, com certeza, eu concordo com você em gênero, número e grau. A gente está indo para o final do nosso tempo, é uma pena, porque se deixar eu e o Denis falando, a gente fica o dia inteiro falando do Open Banking. A gente tem várias minúcias, vários pontos super legais para comentar, mas aí fica para um outro papo. E aí, só passando um pouquinho da minha experiência, da minha sensação, do que eu acho que vai acontecer com o Open Banking, eu realmente vejo, olhando as experiências internacionais, todos os debates que nós participamos, eu sinto que num futuro próximo, assim que o programa for para a rua, que todo mundo puder utilizar, que a gente vai acabar aperfeiçoando o projeto e tornando ele o Open Finance. A gente fala muito de Open Banking, Open Finance e até Open Everything hoje em dia, né? Falando de dados e tal. E eu realmente acho que hoje a gente foca mais em bancos, financeiras e fintechs. Vai ter um dado momento que a gente vai expandir essa visão de mundo e a gente não vai só centralizar nessa experiência bancária, nessa experiência de instituição financeira. A gente vai ter esse arcabouço que vai ser mexido por conta de todas as obrigações de sigilo bancário, todo mundo ficava ali com aquela caixinha do cliente, defendendo o sigilo bancário, muitas vezes não por ser uma coisa genuína, mas sim porque o sigilo era uma proteção, uma salvaguarda para não ter que passar nada daquele cliente. Né? Não era uma coisa de proteção de dados, mas sim de fidelização do cliente, guardando o cliente numa caixinha. Então, eu acho que no futuro a gente vai ter um Open Finance tendo todo esse carrossel de produtos, essa possibilidade de contratar uma operação de crédito sem ter que abrir conta nessa nova instituição financeira, nessa outra instituição, nessa segunda ou terceira, mas também agregando aí a participação de corretoras de câmbio, de fundos de previdência, de instituições de investimentos. Então, assim, a gente vai ter mais independência como consumidor, a meu ver. E, por um outro lado, pensando na estrutura de bancos tradicionais, bancos clássicos, ante ao desafio fintech, eu também vejo uma grande possibilidade de um repensar dessas instituições. Né? Até então, se imaginava ou se imagina a tecnologia como um canal de distribuição. Ou seja, você pega lá a tecnologia e distribui. Então, eu vejo que vai ter a oportunidade de trazer esse mindset fintech para esses bancos, mostrando que abrir espaço é abrir concorrência, e isso é bom porque precisa se atualizar. Precisa ter uma outra linguagem com o consumidor, precisa repensar os produtos, precisa repensar as taxas, porque a gente é muito grande. Então, assim, pensa-se que são só 5 grandes bancos, no máximo 6, mas, na verdade, o Brasil tem dezenas de instituições financeiras. E aí, cada uma com o seu perfil, com o seu foco, de forma que atenda melhor a qualquer público. Então, tem o idoso que quer ser atendido de uma forma, tem o cara jovem que quer só falar direto no app, não quer ligar para ninguém. Então, eu acho que a grande beleza vai ser essa. A gente vai congregar aí vários tipos de instituições dentro do mesmo projeto para atender aí de uma forma cidadã, digamos assim, todos os consumidores e que, de fato, sejam atendidos de acordo com a necessidade, de acordo com o momento de vida, para que não tenha mais esses tipos de vendas de que, enfim, colocam um produto na conta do cliente, mandam um cartão de crédito sem autorização. Acho que essa moralidade vai ser muito importante trazida pelo Open Banking.
E é isso, meu querido amigo. Nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer super a sua experiência, Denis, o seu tempo, o privilégio de estar com você. É uma honra estar contigo. É muito bom quando a gente conversa e troca aí toda essa visão de mundo e do Open Banking como um todo. Eu fico super à disposição, pessoal, via LinkedIn, podem me escrever, podem me adicionar. Está lá no meu nome, Carolina Gladier Rabelo Sachs. Por favor, mandem as dúvidas, enfim, a gente está aberto aí para conversar. Tenho certeza que o Denis também. O Denis topa tudo aí, que coloquem ele, que adicionem. A gente está super à disposição para conversar mais do projeto, para conversar sobre o mercado, porque isso só engrandece, né? Então, eu queria agradecer super e ficar à disposição. Obrigada, Open Banking Week. Tomara que a gente faça outras muitas coisas juntos. Pois é, tomara que tenham gostado da nossa conversa também. Faço de novo das palavras da Carol as minhas palavras. Estou à disposição. Denis Lima no LinkedIn. E fiquem à vontade para nos fazer perguntas, que estamos aqui. Fechado. Obrigada, gente. Tchau, pessoal.